Senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, advocacia que nos assiste, colega do Ministério Público, servidores da casa que tenho a honra de representar, sendo advogado da FENAJUF. A pergunta que se faz neste processo é muito simples, mas fundamental para compreendermos a repercussão das decisões judiciais segundo o ordenamento constitucional. Portanto, a pergunta que se faz é possível o Instituto Excepcional da Suspensão Liminar revogar a competência privativa do TST? É possível, através do Instituto Excepcional da Suspensão Liminar, retirar do mundo do direito decisões firmadas por órgãos constitucionalmente competentes para decidir sobre relações de trabalho, que por força dos artigos 102 da Constituição Federal não é competência nem originária nem recursal do Supremo Tribunal Federal? A resposta a esta pergunta, transcrita, duplicada apenas de forma de sinônimo, porque a pergunta é absolutamente a mesma. É o que nós tratamos aqui. Após dissídio coletivo de natureza econômica, decorrente também de dissídio de natureza de greve, o TST, dentro da sua competência constitucional, estabelecida no parágrafo 2º do artigo 114, estabeleceu regras de trabalho, regras em que se analisa, caso a caso, como funcionam as relações de trabalho para o suscitante e para os suscitados. Essa é a formulação constitucional, terminativa, portanto. Duas cláusulas a que se debate. A primeira, uma cláusula em que o Tribunal Superior do Trabalho, analisando as questões referentes à saúde do trabalhador, bem fundamental, bem previsto na Constituição, inerente ao conceito de dignidade da pessoa humana, fixa um valor obrigacional para os Correios. Menor até do que tradicionalmente pagava. Mas analisou faticamente a questão, analisou as condições econômicas como é da competência privativa, normativa do TST. O segundo caso me parece ainda mais esdrúxulo entender de ser competente a suspensão através de liminar, que é a aplicação do artigo 868 da CLT. O que é que diz o artigo 868 da CLT? Que poderá o Tribunal do Trabalho, dentro da sua competência constitucional normativa, fixar o prazo de vigência de uma sentença normativa de 1 a 4. No caso concreto, escolheu-se a metade. Fez uma valoração dentro da sua competência para discutir o prazo de validade em 2 anos. Essa é uma decisão terminativa. Essa é uma decisão que a Constituição e a CLT estabelecem como de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, não caberia, sob pena de interferir nas competências constitucionais, cumpridas nos artigos 114, parágrafo 2º e 102 da Constituição, admitir suspensão de liminar contra, repete-se, decisão privativa. Mas ainda que, apenas a título de argumentação, se possa falar que é possível interferir na competência privativa do TST no que se refere à sua parte normativa, há de se aplicar à questão o tema 118 de repercussão geral. Porque para analisar o artigo 868 da CLT, é preciso reanalisar a matéria não só fática, as bases de fixação dos prazos de 2 anos, mas também é matéria infraconstitucional. E não tem o Supremo, na fórmula do tema já pacificado, o tema 181, como interferir em matéria infraconstitucional. Não há, portanto, como se conhecer, com todo respeito ao ministro-presidente que deferiu a suspensão liminar, manter no mundo jurídico liminar
não agasalhada pelo artigo 102 e 114, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal. E não se pode esquecer a urgência da revogação, porque nós estamos aí, aqui, neste caso, o efeito reverso da liminar, é que em agosto, agora, neste mês, nós estamos diante da database da categoria dos Correios. E é preciso definir prazo de validade de 2 anos, porque nós estamos falando, se mantido uma decisão hipotética de prazo de validade de 1 ano, tem que realizar Assembleia de Trabalhadores e Trabalhadoras em plena pandemia, negociação coletiva em plena pandemia, arriscando a vida das pessoas, a vida dos trabalhadores. E é por isso que, com todo respeito ao nobre relator e ministro Toffoli, que proferiu a sucessão de liminar, pede que seja revogada em nome da Constituição Federal. É o que se requer.